Na casa de um milionário, uma empregada encontra uma foto de sua infância e descobre algo que a deixa completamente em choque. Lara chegou na frente da mansão com o coração batendo forte. Aquilo parecia cena de filme. O portão de ferro era tão alto que ela nem conseguia ver direito o que tinha lá dentro. Só dava para notar a entrada principal grandona, com 2 vasos de plantas enormes e um caminho de pedras lisas que levava até lá. Ela ajeitou a mochila nas costas e ficou, esperando alguém atender o interfone. A voz da mulher veio seca do outro lado, perguntando o nome. Quando ela disse, o portão abriu devagar, fazendo aquele barulho arrastado que mais parecia aviso. Era o primeiro dia de trabalho dela ali. Tinha conseguido o emprego como empregada depois de uma entrevista rápida com uma mulher que nem olhou direito para sua cara. O salário era bom e vinha com um lugar para dormir. Depois de tanto tempo tentando a sorte, parecia que agora as coisas iam andar. Pelo menos era isso que ela queria acreditar. Enquanto caminhava pela entrada, Lara ficou olhando tudo. A grama era tão bem cortada que parecia artificial. Tinha uma fonte no meio do jardim, dessas que jogam água para cima, e até umas pedras, decorativas com plantas que ela nem sabia o nome. Quando chegou na porta, quem abriu foi uma mulher de cabelo preso num coque bem apertado, com um olhar firme e sem paciência. "Você é a nova?" perguntou sem sorrir. Lara confirmou com a cabeça e disse um oi meio sem jeito. A mulher deu meia volta e falou para ela seguir. Passaram por um corredor largo, cheio de quadros enormes e móveis que pareciam de loja cara. O chão brilhava tanto que Lara teve medo de pisar e escorregar. A mulher foi falando enquanto andava. "Eu sou Marta. Aqui não tem moleza. Tem horário para tudo, regra para tudo. Se quiser continuar aqui, aprende rápido. Não gosto de repetir." Lara só respondia com sim, tentando acompanhar o ritmo. Foram até os fundos da casa, onde ficava a parte dos funcionários. Mostrou o quarto onde ela ia dormir. Era simples, mas limpinho. Uma cama, um armário pequeno, uma janela com vista para o quintal e um banheiro compartilhado com outras 2 funcionárias que ainda não estavam lá. Depois de deixar a mochila, Marta levou ela até a cozinha, onde uma mulher mais velha cortava legumes. "Essa é a Dona Nete. Vai te ajudar com as tarefas da casa. Escuta o que ela diz." E depois saiu, como se tivesse mais o que fazer. Dona Nete olhou para Lara e deu um sorriso de leve. "Bem-vinda, minha filha. Aqui é puxado, mas dá para levar. Só não pisa no calo da Marta que ela não perdoa. Vamos começar lavando essa louça aqui." Lara arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Enquanto lavava pratos, olhava pela janela da cozinha. Dava para ver parte da piscina, 2 espreguiçadeiras e o jardim dos fundos. Parecia tudo bonito demais, meio distante da realidade dela. Mas ao mesmo tempo, sentia algo esquisito. Uma sensação que não dava para explicar. Como se já tivesse estado ali antes. Como se aquela casa fizesse parte da história dela, mesmo que ela nunca tivesse pisado ali. No fim da tarde, ela foi chamada por Marta para conhecer os outros cômodos que ia cuidar. Quartos enormes, banheiros com banheiras que mais pareciam piscinas, pequenas, salas com objetos que deviam valer mais do que o carro do pai dela. Em um dos corredores, passou por uma porta fechada. Marta parou ali por um segundo, olhou para a porta e disse que aquele quarto estava fora dos limites, que ninguém deveria entrar ali sem autorização. Lara só assentiu, mas aquela porta ficou na cabeça dela. Depois do jantar dos patrões, ela ajudou a recolher os pratos e a limpar a cozinha com Dona Nete. As 2 conversaram um pouco. Lara contou que tinha perdido a mãe fazia 2 anos e que morava sozinha desde então. Não entrou em detalhes. Disse que precisava daquele emprego, que não podia errar. No final do dia, já no quarto, ela se jogou na cama cansada, mas não conseguiu dormir logo. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo. Na mansão, nas regras, na Marta, na sensação estranha que teve, e principalmente na porta proibida. Aquilo ficou martelando na cabeça dela. Tinha alguma coisa ali. Ela sentia. Era difícil explicar.
Não era curiosidade boba. Era diferente. Como se tivesse algo chamando por ela ali dentro. Mas era o primeiro dia. Não podia arriscar nada. Ia fazer o que mandavam, seguir as regras, manter a cabeça baixa. Era isso que sua mãe sempre dizia, quando a vida apertava. E agora ela não estava mais aqui para repetir. Lara fechou os olhos e tentou relaxar. Só que aquela casa não parecia só uma casa. Tinha um clima estranho, um silêncio que incomodava. Um cheiro meio antigo, de coisa guardada. E por mais que estivesse ali como funcionária, não conseguia se sentir como uma estranha. Era como se estivesse voltando para algum lugar. E isso só deixava tudo mais confuso. Ela suspirou, virou de lado e tentou desligar os pensamentos. O dia seguinte prometia ser longo, mas algo dentro dela dizia que aquele lugar ia mudar sua vida. Para sempre. No segundo dia, o sol ainda nem tinha esquentado direito e Lara já estava de pé. Acordou com o despertador tocando baixinho, prendeu o cabelo num coque rápido e saiu, do quarto com os olhos ainda pesados. Pegou o pano de limpeza e foi direto para a sala principal, como Marta tinha mandado no dia anterior. A casa ainda estava silenciosa. Só dava para ouvir uns passarinhos lá fora e o barulho distante da água da fonte no jardim. Enquanto passava o pano perto da estante de livros, ouviu passos firmes no andar de cima. Ela parou por instinto. Ouviu a porta sendo aberta, alguém descendo a escada. Era ele. Álvaro apareceu no meio da escada com uma camisa social branca, calça escura, relógio brilhando no pulso e um olhar sério. Ele desceu os degraus com calma, sem desviar os olhos do celular na mão. Parecia resolver algo importante. Quando chegou ao último degrau, olhou em volta e reparou nela, parada, segurando o pano. Lara ficou sem saber se continuava limpando ou se falava alguma coisa. Ela só abaixou os olhos e fingiu que estava concentrada na estante. Mas sentia o olhar dele em cima dela. Não foi um olhar de quem estranha uma pessoa nova. Foi um olhar mais demorado, tipo alguém tentando puxar uma lembrança lá do fundo. Bom dia, ele disse com uma voz calma, mais seca. Bom dia, respondeu Lara, sem olhar direto. Ele passou por ela e foi para a cozinha. Lara ficou parada por alguns segundos, tentando entender aquela sensação estranha. O jeito que ele falou, o tom da voz, parecia que ela já tinha ouvido aquilo antes. Mas como? Nunca tinha cruzado com aquele homem na vida. Pelo menos era o que ela achava. Depois disso, ela tentou focar no trabalho. Subiu para o andar de cima para arrumar os quartos. Quando entrou na suíte principal, sentiu de novo aquele peso. O quarto era gigante. Tinha uma cama com cabeceira alta, cortinas grossas, tapete macio, armário enorme com portas de espelho. No canto, uma escrivaninha com uma garrafa de uísque quase vazia e alguns papéis jogados. Enquanto esticava o lençol da cama, ouviu alguém se aproximando. Era Álvaro de novo. Ele entrou sem bater, com o mesmo celular na mão, e foi direto até o armário. Abriu uma das portas e ficou procurando algo, como se nem tivesse reparado que ela estava ali. Desculpa, disse ela, já se afastando. Posso terminar depois, se quiser. Pode continuar, ele respondeu sem olhar. Só tô pegando um negócio. Ela ficou ali, em silêncio, terminando a cama. Mas a tensão no ar era forte. A presença dele era pesada, não de forma agressiva, mas como se carregasse algo que ninguém via. Quando ele finalmente achou o que queria, colocou no bolso e saiu. Na saída, olhou rápido para ela, como se estivesse tentando entender quem era aquela menina. Na hora do almoço, Lara estava na área dos fundos, lavando panos, quando ouviu Marta chamando com aquela voz seca de sempre. Mandou que ela levasse uma bandeja com café e torradas até o escritório de Álvaro. Lara engoliu seco. Não era comum as empregadas irem até lá. Normalmente era Marta que levava. Pegou a bandeja com as mãos firmes, tentando não derrubar nada, e foi até o escritório. Bateu 2 vezes na porta. Ouviu um "entra", abafado, e entrou devagar. Álvaro estava sentado atrás da mesa, com um notebook aberto e vários papéis espalhados.
Olhou para ela só por um segundo e voltou para o que fazia. Pode deixar aí, ele disse. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado e ia saindo quando ele falou de novo. Você é nova aqui, né? Sim, senhor. Lara, certo? Ela olhou surpresa. Sim. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse confirmando algo dentro dele. Mas não disse mais. Nada. Só voltou a olhar para o computador. Lara aproveitou para sair logo dali, com o coração batendo forte. Naquela noite, enquanto jantava com Dona Nete e as outras 2 funcionárias, não comentou nada. Mas a cabeça estava a mil. Ele sabia o nome dela, sem que ninguém tivesse contado. E aquele jeito de olhar, como se ele estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Ou talvez reconhecendo. Dona Nete falou que Álvaro quase nunca conversava com ninguém da equipe. Era reservado, direto, gostava das coisas no lugar e detestava gente perguntando demais. Disse também que ele teve uma infância complicada, perdeu o pai cedo e sempre viveu cercado de segredos da família. Lara ficou escutando em silêncio, comendo devagar. Quanto mais sabia sobre ele, mais sentia que tinha algo ali que não fechava. Era o olhar dele. Não era um olhar de patrão. Era como se ele estivesse procurando uma resposta. Ou fugindo de uma. Mais tarde, quando passou pela sala para apagar as luzes, viu Álvaro sentado sozinho no sofá, com um copo na mão, olhando para a televisão desligada. A sala toda escura, só uma luz fraca da luminária acesa ao lado. Ela pensou em seguir, mas ele notou a presença dela e falou, sem virar, o rosto. Boa noite. Boa noite, respondeu ela surpresa. Ele não disse mais nada. Continuou olhando para a tela vazia. E ela seguiu para o quarto com uma sensação estranha no peito. Aquela casa parecia mais viva à noite, como se guardasse coisas que ninguém falava. E ele não parecia só um homem rico com cara fechada. Parecia alguém cheio de coisa guardada por dentro. E Lara começava a desconfiar que, de algum jeito, ela fazia parte disso tudo, mesmo sem entender como. Era uma quarta-feira meio abafada, daquelas que nem o vento na janela dá conta de refrescar. Lara tinha acordado mais cedo que o normal, porque Marta tinha falado que ia ter visita importante à noite. Então tudo tinha que estar impecável, brilhando, sem um fio de poeira. Isso significava revisar tudo, até o que já estava limpo. Lara já estava na metade do corredor do andar de cima, com um balde numa mão e o pano na outra, quando percebeu que a porta do fim do corredor, aquela que sempre ficava trancada, estava encostada. Parou de andar na hora. Ficou olhando para a porta meio aberta, com o coração disparando. Era o quarto proibido. Desde que tinha chegado ali, nunca tinha visto ninguém entrando ou saindo de lá. A única coisa que sabia era que Marta deixava bem claro que aquele cômodo não era da conta de ninguém. Ficou uns segundos parada, tentando decidir se chamava alguém ou se fingia que nem viu. Mas alguma coisa puxava ela para dentro. Uma curiosidade forte, misturada com aquela sensação estranha que sentia desde o primeiro dia na casa. Sem pensar muito, empurrou a porta devagar. O rangido foi baixo, mas fez seu corpo inteiro arrepiar. O quarto era escuro, as cortinas fechadas, o ar parado. Deu 2 passos para dentro e esperou os olhos se acostumarem com a pouca luz. Tinha uma cama de casal, uma poltrona encostada na parede, uma cômoda cheia de objetos antigos. No canto, uma estante com livros e porta-retratos. Tudo ali parecia esquecido, como se ninguém entrasse há anos. O cheiro era forte, de coisa guardada e memória velha. Lara se aproximou da cômoda, guiada por uma mistura de medo e vontade de entender o que era aquele lugar. Passou os dedos pelos objetos, quase sem tocar. Um vidro de perfume pela metade, um colar empoeirado, uma escova de cabelo antiga. Quando puxou a primeira gaveta, só encontrou lenços e papéis dobrados. Mas foi na segunda gaveta que achou algo, que fez suas mãos tremerem. Era uma foto. Velha, amarelada nas bordas. Nela, uma mulher sorria, com uma menininha pequena no colo. A mulher era sua mãe. E a criança era ela mesma.
Lara reconheceu na hora aquele sorriso torto, o cabelo preso, de lado, o vestido vermelho com babado. Ficou paralisada por alguns segundos. Como aquela foto tinha ido parar ali? Virou a foto. Atrás, tinha uma frase escrita com letra meio tremida. Ela tem seus olhos. E só. Nada de data, nome ou explicação. Só aquilo. Lara sentiu um aperto no peito. Lembrou da caixa de recordações da mãe, guardada no fundo do guarda-roupa, do antigo apartamento. Tinha visto muita coisa ali, mas nunca lembrava de ter visto essa foto. E agora ela estava ali, esquecida numa gaveta de um quarto onde ninguém podia entrar. Era impossível ser coincidência. O barulho de passos no corredor fez ela reagir. Guardou a foto dentro da blusa, fechou a gaveta e saiu do quarto rápido, sem nem olhar para trás. Quando chegou no fim do corredor, deu de cara com Marta. "O que você estava fazendo ali?" perguntou, com aquela cara de quem já sabe a resposta. "A porta estava aberta. Só fui fechar", respondeu Lara, tentando parecer tranquila. Marta ficou encarando por um tempo, como se pudesse ver o nervosismo dentro dela. Então só virou de costas e foi embora, sem dizer mais nada. Mas o jeito que ela saiu deixava claro que não tinha engolido a desculpa. Lara desceu pro andar de baixo com o coração acelerado. Correu pro quartinho dos fundos e tirou a foto de dentro da blusa. Ficou olhando de novo para a imagem. Era ela. Era a mãe dela. Mas por que aquela foto estava naquela casa? E quem tinha escrito aquela frase atrás? Passou o resto do dia em piloto automático. Limpava, organizava, respondia sim e não quando necessário, mas a cabeça estava longe. Voltava sempre para a foto, para o quarto fechado, para a frase escrita atrás, e para o jeito que Álvaro olhou para ela no dia anterior. Na hora do jantar, ficou observando ele à distância. Estava sentado à cabeceira da mesa, conversando pouco com os 2 convidados que tinham chegado. Bebia vinho devagar e comia quase sem olhar para o prato. Era como se estivesse em outro lugar, preso dentro da própria cabeça. E isso deixava Lara ainda mais confusa. Depois que todos dormiram, ela voltou para o quarto, trancou a porta e pegou a foto de novo. Lembrou das histórias que sua mãe contava quando era pequena. Histórias meio soltas, nunca muito claras, sempre parando na metade. A tal fase da vida dela como empregada em uma casa rica. O patrão que desapareceu, a gravidez inesperada e o silêncio. Sempre o silêncio. Agora, pela primeira vez, Lara tinha uma prova de que aquilo era real e que, de alguma forma, tudo estava ligado àquela mansão. Talvez até aquele homem que agora dormia no quarto ao lado. Mas por que a mãe dela teria deixado essa foto ali? Teria mandado por alguém? Teria sido esquecida de propósito? E quem escreveu "Ela tem seus olhos"? Álvaro? Alguém da família dele? Lara sabia que a partir daquele momento, as coisas não iam mais ser como antes. Tinha mexido numa parte do passado que alguém claramente queria manter trancada. Mas agora era tarde. Lara passou a madrugada quase inteira acordada, virando na cama de um lado para o outro. A foto estava ali, embaixo do travesseiro. Toda vez que fechava os olhos, a imagem vinha de novo na cabeça. A mãe sorrindo, ela criança no colo, e aquela frase escrita atrás. Ela tem seus olhos. Aquilo não saía da mente. E junto disso, uma sensação estranha começou a crescer, como se alguém tivesse puxado uma cortina pesada dentro da cabeça dela, deixando passar umas memórias que estavam guardadas fazia tempo. Era como se até aquele momento ela só tivesse visto metade das coisas. Agora, aos poucos, as peças começavam a se mexer. Lembrou de uma vez, quando tinha uns 8 anos, que entrou na sala e pegou a mãe chorando com uma carta na mão. A mãe guardou o papel na hora e tentou disfarçar. Disse que era só saudade de alguém do passado. Na hora, Lara acreditou. Mas agora aquilo fazia sentido de outro jeito. Lembrou também das vezes que a mãe falava sobre uma casa enorme onde ela trabalhou quando era mais nova. Sempre contava sem entrar em detalhe. Dizia que era um lugar bonito, mas com gente que não valia nada. Quando Lara perguntava o motivo, ela desviava o assunto.
como se estivesse fugindo de um buraco fundo demais para encarar de frente. Só dizia: foi ali que tudo começou a dar errado. Agora, Lara se perguntava se essa casa que a mãe mencionava era mesmo a mansão onde ela estava trabalhando agora. E tudo apontava que sim. O jeito como a mãe ficava estranha quando via comerciais da rede de restaurantes do Álvaro, como se conhecesse aquele sobrenome. Ou quando mudava de canal toda vez que ele aparecia em entrevista. Era como se ela quisesse apagar a existência daquele homem da vida delas. E ao mesmo tempo não conseguia. Pensando bem, tinha uma vez em que Lara chegou da escola e encontrou a mãe sentada no sofá com uma caixinha aberta no colo. Dentro dela, uma aliança antiga, uma meia de bebê e uma foto dobrada. Não era a mesma que Lara tinha achado agora, mas parecia parecida. Quando Lara chegou perto, a mãe fechou a caixa com força e falou: tem lembrança que a gente guarda não é para lembrar. É para não esquecer o que não pode acontecer de novo. Na época, Lara não entendeu nada. Hoje, aquelas palavras soavam como um grito engasgado. Sua mãe tinha amado alguém ali dentro daquela casa. Alguém que talvez fosse o próprio Álvaro. Ou alguém da família dele. Talvez o pai dele. E quando contou que estava grávida, chutaram ela para fora como se não valesse nada. Lara levantou da cama e acendeu a luz. Abriu a pequena mochila que tinha levado para a mansão e puxou um caderninho velho, daqueles de capa dura. Era onde ela anotava pensamentos, frases que escutava da mãe, coisas soltas. Folheou devagar até encontrar uma página onde tinha escrito: se um dia você pisar onde eu já estive, vai sentir. O corpo lembra, a alma avisa. Essa frase a mãe disse uma semana antes de morrer, quando estava fraca no hospital, olhando pela janela com um olhar perdido. Na época, Lara pensou que era só uma fala meio sem sentido. Agora, parecia que tudo tinha sido um aviso. E o pior, ela estava sentindo exatamente isso. Desde que entrou naquela casa, algo dentro dela se mexia. Uma angústia que não tinha nome. Deitou, de novo com o caderninho aberto no peito. Tentava lembrar de mais detalhes, mas era tudo muito solto. Como se a mente tivesse jogado areia por cima da memória para esconder a dor. Mas agora não dava mais para ignorar. Uma lembrança veio forte, como se fosse agora. Ela pequena, deitada no colo da mãe, ouvindo uma música baixinha vinda de um rádio. A mãe acariciando o cabelo dela e dizendo: se você crescer forte, nunca vai precisar de ninguém para te salvar. Mas se um dia você precisar, procura naquele endereço. Lara perguntou qual endereço era aquele. A mãe só respondeu: você vai saber. Ela nunca entendeu. E depois a mãe nunca mais tocou no assunto. Mas agora, ela estava lá, no endereço, na casa, no lugar onde a mãe tinha sido expulsa, onde tudo começou. O que deixava tudo ainda mais confuso era o jeito de Álvaro. Ele claramente sentia alguma coisa estranha ao olhar para ela, mas fingia que não. Evitava conversa, desviava o olhar, agia como se ela fosse só mais uma funcionária. Mas o corpo dele dizia outra coisa. O olhar pesava, como se ele também estivesse tentando lembrar de algo, como se aquela foto estivesse dentro da cabeça dele também, mas apagada. No dia seguinte, Lara saiu mais cedo do quarto e foi até o Jardim dos Fundos. Ficou sentada num banco de pedra, olhando as plantas. Dona Nete passou por ela, perguntou se estava tudo bem. Ela só respondeu que não tinha dormido direito. Nete falou que isso era normal nos primeiros dias, que a casa era pesada mesmo. Usou exatamente essa palavra. Pesada. Pesada com o quê? Perguntou Lara, meio sem pensar. Com o que ficou aqui? Respondeu a outra, dando de ombros. Aqui já teve muito choro escondido, muita coisa não dita. As paredes guardam. Lara não disse nada, mas sentiu um frio nas costas. Porque era isso. Era como se a casa soubesse quem ela era. Como se estivesse tentando avisar alguma coisa. E tudo que a mãe tentou esconder agora voltava como um quebra-cabeça jogado no chão. Ela só não sabia
ainda qual era o desenho que ia se formar quando todas as peças se encaixassem. No fim da tarde, depois de um dia inteiro limpando e tentando não explodir por dentro, Lara pegou o primeiro ônibus para o bairro onde morava antes de ir trabalhar. Na mansão. Era longe. Demorava quase 1 hora, mas ela precisava voltar lá. Precisava abrir a caixa de memórias da mãe. Aquela que ficou guardada no armário do apartamento da tia, onde ela deixou suas poucas coisas antes de se mudar. O ônibus balançava, e o barulho da cidade passava rápido pela janela, mas dentro dela parecia tudo lento, o coração pesado, a cabeça cheia. A foto no bolso do casaco, dobrada com cuidado. Já tinha lido a frase de trás pelo menos umas 50 vezes desde a noite passada. Chegando no prédio, subiu os 4 andares de escada sem parar. A tia, que cuidava do apartamento, não estava. Melhor assim. Entrou, trancou a porta e foi direto para o quarto que era da mãe. Tudo ainda estava mais ou menos como ela tinha deixado. O ventilador antigo no canto, o espelho descascado, o travesseiro com cheiro de perfume barato e lembrança boa. A caixa estava no fundo do armário. Uma caixa de papelão marrom, com fita adesiva nos cantos e uma etiqueta meio rasgada com a palavra coisas. Só isso. Pegou, levou para a cama e sentou com as pernas cruzadas, como se fosse abrir um baú de tesouros que machucam. Lá dentro tinha de tudo. Fotos soltas, documentos velhos, contas pagas, bilhetinhos com a letra da mãe, receitas, de bolo, um colar simples de prata, um batom usado pela metade. Lara foi tirando item por item com calma, sentindo o cheiro daquilo tudo, como se a mãe fosse aparecer a qualquer momento e dizer: "Larga de fuçar aí, menina." No meio de tudo, achou um envelope amarelado, com o canto dobrado. Dentro, 4 cartas. Eram antigas, datadas de mais de 20 anos, escritas à mão. A primeira carta começava com: "Eu não sei se você vai me perdoar, mas eu preciso te contar." Lara leu devagar, palavra por palavra. A carta era endereçada a alguém chamado Sr. Álvaro, mas não estava assinado com o nome completo, só com um C no final. Era a letra da mãe dela. A carta falava sobre um tempo bonito que os dois tinham vivido juntos, sobre promessas feitas, sobre noites escondidas. E depois, sobre o momento em que ela contou da gravidez. Falava do medo, da esperança e do silêncio que veio depois. As outras 3 cartas eram iguais, não em conteúdo, mas em sentimento. A mãe insistia que precisava de uma resposta, que ele não precisava se envolver, mas que queria que ele soubesse que Lara existia, que a filha tinha os olhos dele, que ela só queria uma resposta, nem que fosse para dizer que nunca mais queria ouvir falar dela. Mas todas as cartas estavam ali, guardadas, nunca enviadas. Ou talvez sim, talvez fossem cópias, ou rascunhos. Lara não sabia. O que sabia é que o nome era o mesmo, Álvaro, e o sobrenome vinha depois, em uma das folhas, Álvaro Albuquerque. Ela ficou parada por um tempo, olhando para o nome no papel, confirmando o que já sentia no peito. O homem que agora era seu patrão, o dono da casa, o milionário. Ele era filho do homem que a mãe dela tinha amado. Ou talvez fosse ele o próprio homem. Mas isso não fazia sentido. Álvaro era novo demais para isso. Devia ter uns 40 e poucos anos. A conta não fechava. Pegou o celular e fez uma busca rápida com o nome completo. Achou uma reportagem de revista, falando sobre a empresa. Da família Álvaro Albuquerque, empresário de sucesso, dono da rede de restaurantes desde os 27 anos, após a morte repentina do pai. A foto dele no centro, de terno, olhando sério para a câmera. Lara leu de novo a parte sobre o pai dele. Morreu de infarto aos 52 anos, pouco antes de Álvaro assumir os negócios. O nome do pai também era Álvaro, Álvaro Albuquerque Sênior. Então era ele, o homem da carta. O homem que a mãe dela amou, o pai do homem que agora mandava nela. Lara ficou ali, sem saber o que fazer com aquilo.
Era como se tivesse aberto uma porta gigante para o passado e agora não soubesse como fechar. Tudo se encaixava. O sumiço do pai, a expulsão da mãe, as cartas sem resposta, a foto escondida, a frase, ela tem seus olhos. Não era só uma lembrança qualquer, era uma tentativa, um pedido de reconhecimento, um grito preso por anos. Ela voltou para a caixa e procurou mais. Achou uma foto diferente, meio rasgada na borda, onde a mãe aparecia mais jovem, de uniforme branco, ao lado de outras funcionárias. Atrás, escrito com caneta: Equipe da Casa Albuquerque, 2001. Lara reconheceu o jardim da mansão ao fundo. Era o mesmo. Tinha certeza. Reconheceu até a fonte. E do lado da mãe, lá no canto da foto, estava ele. Álvaro pai. Cabelos grisalhos, expressão séria, uma mão no bolso. O mesmo olhar do filho. Quase uma cópia. Segurou aquela foto com força. Agora tudo era real. E ao mesmo tempo, assustador. Ela era a filha do homem que a expulsou. A filha da funcionária escondida. A menina que ninguém quis assumir. E agora, ali estava ela, dentro da mesma casa, trabalhando de uniforme igual ao da mãe, limpando os mesmos cômodos onde tudo tinha começado. Era como se a história estivesse tentando se repetir, ou como se ela tivesse voltado para terminar o que a mãe começou. Lara respirou fundo, guardou tudo de volta na caixa, trancou o apartamento e voltou para o ponto de ônibus. Enquanto esperava, com o céu escurecendo aos poucos, passou a mão no bolso e tocou na foto dobrada. Ela sabia que não dava mais para voltar atrás. Aquilo tudo agora era dela. A verdade estava ali. E o que ela ia fazer com ela era o que vinha a seguir. O dia amanheceu abafado. Lara passou a noite toda ensaiando o que ia dizer, como ia fazer, o tom da voz, o olhar. Mas agora, enquanto secava os copos na cozinha da mansão, tudo parecia confuso de novo. A mão tremia um pouco, o peito apertado. Dona Nete percebeu que ela estava estranha e perguntou se estava tudo bem. Lara disse que era só cansaço, mas por dentro sabia que era no limite. Não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. A verdade estava ali, cutucando o tempo todo. As cartas da mãe, a foto da infância, o nome do pai de Álvaro nas cartas, tudo. E principalmente, a sensação de que ele sabia. Talvez não tudo, mas alguma coisa ele sabia. O jeito que olhava, o silêncio, o incômodo no ar toda vez que os dois ficavam perto. Lara decidiu que ia falar. Ia mostrar a foto. Ia perguntar. Chega de dúvidas. Esperou a hora certa. No fim da manhã, depois que o café já tinha sido servido, viu Álvaro sozinho no escritório. Estava sentado, mexendo no celular com cara de poucos amigos. Marta tinha saído para resolver algo na rua. Era agora. Ela respirou fundo, limpou a mão no avental e foi até a porta. Bateu 2 vezes. Ele respondeu com aquele "pode entrar" seco de sempre. Lara abriu a porta devagar e entrou. Ficou de pé, parada ali, esperando que ele notasse que ela não estava ali por causa de tarefa nenhuma. Álvaro levantou os olhos. Só isso já foi o suficiente para deixar o clima pesado. "Você precisa de alguma coisa?" ele perguntou. Lara engoliu em seco. Levou a mão ao bolso e tirou a foto, dobrada com cuidado. Caminhou até a mesa e colocou na frente dele. Ele olhou a foto por um segundo, depois para ela. "Onde conseguiu isso?" A voz dele não foi de surpresa. Foi de defesa. "Essa sou eu com minha mãe. Essa foto estava guardada no quarto trancado lá em cima. Estava na gaveta da cômoda." Álvaro pegou a foto, virou, leu a frase atrás. A expressão no rosto dele mudou por um instante, mas ele tentou disfarçar. "Essa foto não é minha, mas estava aqui, na sua casa, num quarto que ninguém entra. E foi a minha mãe que escreveu isso atrás." Ele jogou a foto em cima da mesa de novo, empurrou a cadeira para trás e levantou. Foi até a janela. Ficou ali, de costas. "O que você está querendo com isso?" perguntou ele. "Quero saber por que essa foto estava aqui.
Quero saber se você conhece minha mãe. O nome dela era Célia. Ela trabalhou aqui, muitos anos atrás. Ele demorou para responder. Ficou em silêncio por um tempo que parecia não acabar. Quando falou, a voz saiu mais baixa. Célia. Esse nome não me é estranho. Ela era empregada aqui. E foi mandada embora depois de contar que estava grávida. Grávida de alguém dessa casa. Álvaro se virou, agora com o rosto fechado. Se você veio aqui querendo dinheiro, pode parar agora. Lara deu um passo para trás. A frase bateu forte. A raiva subiu. Você acha que eu tô aqui por dinheiro? Não é a primeira vez que aparece alguém com história parecida. Querendo se enfiar na minha família, disse ele, andando até a mesa. Minha mãe não queria nada de vocês. Nunca quis. Ela só queria que você ouvisse. Ela escreveu para vocês. Mandou carta. Vocês ignoraram. Jogaram ela pra fora como se fosse lixo. Eu não sei do que você tá falando. Eu era criança na época. Quem mandava aqui era meu pai. E ele já morreu. E ele era o pai dela, né? Perguntou Lara, a voz embargada. Ele era meu pai. Álvaro abaixou os olhos. Por um segundo, parecia que ia dizer sim. Mas então respirou fundo e desviou. Isso é tudo muito fácil de falar. Qualquer um pode inventar uma história dessas. Sua mãe pode ter dito qualquer coisa. Pode ter mentido. Ela não mentia. Você tem provas? Lara abriu a bolsa e tirou as cópias das cartas. Colocou em cima da mesa. Álvaro pegou uma delas, leu os primeiros parágrafos. A mão dele tremia um pouco, mas ele tentava esconder. A letra é dela. Eu reconheço. Mas isso não prova nada. Ela engravidou trabalhando aqui. Foi expulsa. E você tá aí fingindo que nada aconteceu. Isso não te incomoda? Ele jogou a carta de volta na mesa. O tom da voz ficou mais duro. Você está mexendo em um passado que muita gente preferiu esquecer. Inclusive minha família. E talvez tenha motivo para isso. Você não quer saber se eu sou sua irmã? Perguntou Lara, olhando nos olhos dele. Ele demorou para responder. Olhou para ela por uns segundos que pareceram horas. E disse, seco, não. Lara engoliu o choro. Não ia dar esse gosto para ele. Virou as costas e saiu, sentindo o estômago revirar. Cada passo até a porta foi um peso. Mas não parou. Não olhou para trás. Álvaro ficou lá, parado, olhando as cartas. A foto. O nome da mãe dela escrito ali, de próprio punho. E pela primeira vez, talvez ele sentiu o passado voltando para cobrar. Lara não conseguia tirar da cabeça o jeito frio que Álvaro falou com ela no escritório. A forma como ele simplesmente empurrou tudo para longe, como se ela tivesse inventado aquela história, como se as cartas não tivessem nenhum peso, como se a dor da mãe dela não fosse nada. Aquilo bateu fundo, mas não fez ela desistir. Pelo contrário. Deixou claro que ia ter que descobrir tudo sozinha. Se ele não queria abrir a boca, então ela ia abrir os caminhos por conta própria. Passou os dias seguintes prestando atenção em tudo. Nos horários de todo mundo, nas saídas de Marta, nas rotinas da casa. Foi juntando informações em silêncio, como quem vai montando um quebra-cabeça sem que ninguém perceba. Quando podia, anotava coisas no celular, nomes, horários, lugares onde ficavam chaves e, principalmente, o que estava trancado e o que não estava. Ela lembrava que Dona Nete tinha dito que alguns papéis antigos da família ficavam numa sala pequena, nos fundos da casa, perto da lavanderia, onde hoje ninguém entrava. Era uma salinha, estreita, que mais parecia um depósito. Marta chamava aquilo de arquivo velho. Tinha um armário cinza lá dentro, com pastas empoeiradas e documentos antigos da casa, segundo ela. Mas ninguém nunca ia lá. Só a própria Marta tinha a chave. Então Lara começou a observar a chave. Descobriu que Marta deixava o molho pendurado na despensa durante a noite. E foi ali que surgiu a chance. Numa quarta-feira à noite, depois que todos já estavam nos quartos, Lara se escondeu perto da cozinha, esperando Marta sair. Viu quando ela trancou a despensa e foi dormir. Esperou mais meia hora para garantir que ninguém ia passar. Pegou a chave reserva do armário de vassouras,
Abriu a porta da despensa e pegou o molho de chaves. Cada chave tinha um papelzinho colado, com uma letra. A da sala de arquivos era marcada com um A. Lara pegou, guardou no bolso e fechou tudo de volta como estava. O coração parecia que ia sair pela boca, mas ela tentou se controlar. Sabia que se alguém descobrisse, era demissão. Na hora, andou devagar até o corredor dos fundos. A mansão estava em silêncio. Só o som de um relógio distante marcando os segundos. Chegando na porta da sala, encaixou a chave, virou devagar. A fechadura fez um clique seco e a porta se abriu. O cheiro ali dentro era forte. Poeira, papel velho, madeira molhada. Acendeu a luz fraca do teto e entrou. A sala era apertada, com 2 estantes encostadas na parede e um armário de metal meio enferrujado. Fechou a porta atrás de si e foi direto ao armário. Dentro, várias pastas com nomes, datas, algumas escritas à mão, outras datilografadas. Era um emaranhado de papel. Lara começou a procurar tudo o que podia. Pegava uma pasta, folheava, colocava de volta. Depois de uns 10 minutos, encontrou uma com o título Funcionários 2000-2005. O coração disparou. Abriu e começou a passar página por página. No meio de um monte de registros frios de admissão e demissão, achou o nome da mãe dela. Célia de Oliveira Silva, contratada em setembro de 2000. Demitida em janeiro de 2001. O motivo da demissão estava escrito com caneta azul. Desentendimento com a administração. Só isso. Lara sentiu um aperto no peito. Sabia que isso era só um jeito bonito de esconder o que realmente aconteceu. Continuou folheando e viu que naquela mesma época a casa tinha passado por uma reforma. E quem cuidou de tudo foi a esposa do Álvaro pai. Ela mesma que mandava em tudo ali, inclusive na parte dos funcionários. Num dos cantos da pasta, achou um pequeno envelope grampeado com o nome Célia S., escrito à caneta. Abriu com cuidado. Tinha uma cópia de uma carta, digitada, mas com uma assinatura no fim. Era a carta de demissão. Curta, direta, fria. E ao lado, um papel amassado com a letra da mãe dela. Não era uma carta oficial. Era mais como um bilhete. Dizia: se essa é a sua escolha, eu vou embora. Mas um dia, ela vai saber a verdade. Você sabe que é dela que estou falando. Ela tem seus olhos. Lara ficou com a garganta fechada. Pegou aquele papel com cuidado, como se fosse vidro. A letra da mãe era igual à das outras cartas que ela tinha guardado em casa. E agora estava ali, numa pasta da mansão, junto com os papéis da demissão. Era óbvio que alguém tinha guardado aquilo por medo de que um dia alguém descobrisse. Guardou o bilhete no bolso. Fechou a pasta de volta e colocou tudo exatamente como estava. Desligou a luz, trancou a porta e devolveu a chave para o molho. Passou pelos corredores de volta para o quarto com as pernas bambas. Quando entrou no quarto, trancou a porta e sentou na cama com o papel na mão. Leu de novo, no silêncio da noite. Você sabe que é dela que estou falando. Ela tem seus olhos. Agora, já não era só a foto. Não era só as cartas. Tinha mais. A mãe dela tinha deixado pistas. E alguém daquela casa fez questão de esconder. Provavelmente a tal mulher que mandava ali. Ou Marta. Ou os dois. Mas o mais estranho foi o que veio depois. Na manhã seguinte, quando Lara acordou, Marta estava esperando por ela na porta da cozinha, de braços cruzados, com a cara fechada. Você andou mexendo onde não devia? Perguntou ela, direto. Lara engoliu seco. Claro que não. Marta deu um passo para frente. O olhar dela era de quem farejou algo errado. Se eu descobrir que você está fuçando nos papéis da casa, vai embora no mesmo dia. Aqui não é lugar para curiosidade. Entendeu? Lara só assentiu com a cabeça. Mas por dentro, já sabia. Tinha alguém vigiando. E a verdade estava mais perto do que nunca.
Desde que Lara começou a investigar o passado da mãe, Marta parecia diferente. O olhar dela ficou mais afiado, mais desconfiado. Parecia que ela andava medindo cada passo de Lara, onde ela estava, com quem falava, o tempo que passava em cada canto da casa. Era como se Marta tivesse um radar só para rastrear o que não queria que viesse à tona. Na primeira vez que Lara notou isso, foi quando passou pela sala e ouviu Marta falando no celular, baixo, virada de costas. Ela não entendeu tudo, mas ouviu uma frase que ficou martelando na cabeça. Eu acho que ela sabe. Na hora, Lara gelou. Saiu dali rápido, fingindo que só estava indo buscar um balde. Mas desde então, soube que não podia mais vacilar. Marta passou a implicar com tudo. Reclamava da forma como Lara dobrava os lençóis, como colocava os talheres, até do jeito que limpava os vidros. Teve um dia que Lara passou mais de 1 hora limpando o espelho do corredor. Marta veio atrás, passou o dedo e disse que estava engordurado. Era mentira. O espelho brilhava, mas ela queria mostrar quem mandava. As outras funcionárias começaram a perceber. Dona Nete até tentou defender Lara uma vez, dizendo que a menina era dedicada e fazia tudo certo. Mas Marta cortou a fala dela na hora, dizendo que ninguém ali era pago para dar opinião. Depois disso, Nete ficou na dela, mas sempre que podia, dava um olhar de apoio para Lara, como quem dizia: aguenta firme. O clima foi ficando pesado. Lara passou a andar mais atenta, tentando não dar motivo, mas mesmo assim, Marta arranjava coisa. Uma toalha fora do lugar virou motivo de bronca. Um prato que supostamente estava mal lavado foi desculpa para gritos, na cozinha. Era óbvio que não era sobre o trabalho. Era pessoal. E não demorou para Lara ter certeza disso. Numa noite qualquer, enquanto pegava panos limpos na lavanderia, ouviu Marta falando com Álvaro no corredor. A porta estava entreaberta, e ela se escondeu atrás da parede. Ela ouviu a voz de Marta dizendo: eu avisei que essa menina ia dar problema. Desde que chegou aqui, fica fuçando onde não deve. Olha diferente para todo mundo. Ela quer descobrir coisas que ficaram no passado por um motivo. Álvaro respondeu com um suspiro, cansado. Ela só está confusa. Marta insistiu mais firme. Confusa nada. Ela quer confronto. E se você não tomar uma atitude, eu vou tomar. Essa casa já teve problemas demais por causa de empregada que queria ser mais do que devia. A frase bateu forte. Lara segurou o pano contra o peito, sentindo o sangue ferver. Aquilo era sobre a mãe dela, sem dúvida. E agora ela entendia de onde vinha tanta raiva. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, pensando. Marta sabia de tudo. Provavelmente estava ali naquela época. Provavelmente viu tudo acontecer. E ficou do lado de quem mandava, como sempre. Fingiu que nada tinha acontecido. Protegeu os patrões e jogou a mãe dela no lixo, como se ela não fosse ninguém. E agora, estava fazendo a mesma coisa com ela. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Marta começou a trocar as ordens de propósito. Mandava Lara limpar a sala, depois aparecia gritando que ela tinha que estar no jardim. Fazia ela refazer tudo que já estava pronto, só para desgastar. Um dia, espalhou para outras funcionárias que Lara tinha mexido nas gavetas do escritório sem permissão. Era mentira, mas o boato se espalhou rápido. Rodrigo, o irmão mais novo, de Álvaro, que às vezes aparecia por lá, viu Lara quieta demais e perguntou se estava tudo bem. Ela só deu um sorriso amarelo e disse que estava tudo sob controle, mas não estava. O ponto de virada veio numa tarde chuvosa. Lara estava limpando o hall de entrada quando viu Marta entrando na biblioteca com uma pasta na mão. Aquilo chamou atenção. A biblioteca era raramente usada. E aquela pasta era a mesma do arquivo antigo. Esperou Marta sair e entrou logo depois. A pasta estava em cima da mesa, aberta. Dentro, uma série de documentos soltos. Entre eles, mais papéis da época em que a mãe de Lara trabalhou ali. Papéis que até então não estavam no arquivo. Marta estava tirando os registros de lá.
tentando esconder. Lara deu 2 passos para trás, a cabeça girando. Ela saiu da biblioteca, foi pro quarto e se trancou. Pegou o celular e começou a anotar tudo o que lembrava. Os dias, os horários, as conversas. Começou a gravar áudios escondidos quando Marta gritava com ela. Queria provas. Sabia que, se fosse demitida, precisava sair com algo na mão. No dia seguinte, uma coisa estranha aconteceu. O celular de Lara sumiu. Deixou ele carregando na cozinha enquanto foi ao banheiro. Quando voltou, não estava mais lá. Procurou por toda parte. Nada. Perguntou. Ninguém viu. Inclusive, Marta foi a primeira a dizer: "Você devia cuidar melhor das suas coisas." Aquela frase foi um soco. Tinha certeza que ela tinha pegado e que provavelmente já tinha escutado tudo. Lara ficou quieta, mas na cabeça só pensava em uma coisa: se Marta sabia tanto, ela ia falar, nem que fosse à força. Lara já não sabia mais em quem podia confiar naquela casa. Tinha certeza de que Marta estava escondendo alguma coisa. E Álvaro, mesmo com a reação fria que teve, ela sabia que ele sentiu o impacto das cartas. Aquilo mexeu com ele, só que ele estava fazendo o possível para ignorar. Como se o passado fosse desaparecer se ele fechasse os olhos. Mas Lara não ia parar. Depois que perdeu o celular, começou a esconder tudo em folhas soltas, dentro de uma pasta, velha, enrolada numa toalha, dentro do armário onde guardava as roupas. Anotava tudo o que lembrava, tudo o que descobria. E numa dessas noites em que ficou acordada pensando, lembrou de um detalhe. Quando encontrou o nome da mãe na pasta de funcionários antigos, tinha outro nome que aparecia bastante por ali. Um homem chamado José Carlos Mendes. Ele era jardineiro. Na mesma época, na ficha dele estava marcado que saiu da casa pouco tempo depois da demissão da mãe dela. Aquilo podia não ser coincidência. Talvez ele tivesse visto alguma coisa. Talvez até soubesse de tudo. No dia seguinte, assim que teve uma folga, Lara deu um jeito de anotar o nome completo dele e saiu. Pegou o celular novo, um barato, que tinha conseguido comprar com o dinheiro guardado, e começou a pesquisar. Depois de muita procura e umas ligações enroladas para números antigos, achou um endereço. Bairro afastado, zona norte da cidade. Casa simples, sem número na fachada. Mas era ali. Foi num sábado de tarde. O sol rachava. Lara desceu do ônibus com a mochila nas costas e o coração na garganta. Bateu no portão de ferro já meio enferrujado. Um homem apareceu na janela. Tinha o rosto marcado pelo tempo, cabelo todo branco e uma camiseta larga que já devia ter uns bons anos de uso. "O senhor é o seu José Carlos?" "Sou." "Quem quer saber?" "Eu sou filha da Célia." Ele ficou parado, só olhando. Como se o nome tivesse voltado de muito longe. Como se a mente dele tivesse sido empurrada de volta no tempo. Célia. Célia de Oliveira? Isso. Ele abriu o portão sem falar nada. Lara entrou. Sentou num banquinho de madeira sob a sombra de uma mangueira. O homem demorou a dizer qualquer coisa. Parecia digerindo a informação. Ela morreu, né? Já faz 2 anos. Ele balançou a cabeça devagar. Era uma mulher boa. Muito boa. O senhor trabalhou com ela, né? Na casa da família Albuquerque. Trabalhei sim. Eu era o jardineiro. Ela era nova. Entrou lá pouco depois de mim. Sempre sorridente. Trabalhadora. Fazia de tudo pela filha. Quer dizer, por você, né? Lara sorriu de leve. O senhor sabia que ela estava grávida? Sabia. Ela me contou um pouco antes de ser mandada embora. Ela achava que iam aceitar, que iam entender. Mas, ali dentro, as coisas não funcionavam. Assim, a patroa era dura. A dona Clarice, esposa do Álvaro pai, não aceitava nem olhar atravessado. Imagina só, descobrir que a funcionária estava grávida do marido dela. Lara abaixou os olhos, o coração apertado. Então era verdade. Era sim. E vou te contar uma coisa. O patrão gostava da sua mãe.
Gostava de verdade. Era nítido. Ele tratava ela diferente. Sempre puxava conversa. Dava risada com ela. Uma vez, eu vi ele dar uma flor para ela, do próprio jardim. Mas naquela casa, sentimento não tinha vez. E como foi a demissão? Do nada. Um dia, a dona Clarice chamou todo mundo na sala. Fez um discurso que precisava limpar a casa. No dia seguinte, sua mãe não apareceu. Fiquei sabendo depois que ela foi expulsa. Sem aviso, sem nada. A coitada saiu chorando, com as roupas num saco de lixo. Nem deixaram ela pegar as coisas direito. Eu tentei falar com ela depois, mas ela sumiu. Nunca mais voltou. Lara sentiu a garganta fechar. O peito doía, porque ninguém fez nada, porque ninguém podia. Quem abrisse a boca ia junto. E eu já estava velho demais pra briga. Aguentei mais uns meses ali e depois pedi pra sair. Aquilo começou a me fazer mal. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou bem pra ela. Mas quer saber? Você tem os olhos dele, igualzinho. Quando te vi no portão, senti um negócio estranho. Agora eu entendi. Lara tirou a foto do bolso. Aquela que encontrou no quarto proibido. Essa foto, minha mãe mandou pra ele. Ele pegou a imagem nas mãos. Ficou olhando por um tempo. Depois devolveu. Mandou sim. Eu fui com ela no correio. Lembro direitinho. Ela queria que ele soubesse. Tava cheia de esperança, mas ele nunca respondeu. Acho que a carta nem chegou até ele. A dona Clarice controlava tudo. A correspondência, as contas, as ordens. Se ela pegou a carta antes, com certeza jogou fora. Lara segurou as lágrimas. Ela ficou esperando. Eu sei. Ela falava disso. Que um dia você ia querer saber. Que talvez, mesmo sem resposta, você fosse atrás da verdade. Ele se levantou, caminhou até um armário velho, abriu uma gaveta e voltou com um envelope fino nas mãos. Isso aqui foi deixado comigo. Sua mãe me deu quando foi embora. Pediu para guardar caso um dia você aparecesse. Eu nem sabia se ia acontecer, mas guardei. Lara pegou o envelope com as mãos tremendo. Dentro, uma carta, escrita à mão, datada de janeiro de 2001. Minha. Filha, se você estiver lendo isso, é porque voltou para onde tudo começou. Eu tentei te proteger da dor. Tentei esconder o que aconteceu. Mas agora sei que você precisa saber quem é. O seu pai nunca teve coragem, e a mulher dele teve medo. Eles escolheram te apagar. Mas você tá aqui. Você venceu. Lara dobrou a carta com cuidado, apertou contra o peito. Seu José Carlos colocou a mão no ombro dela e disse: ela era uma guerreira. E você também é. Vai fundo. Descobre tudo. Mas se protege. Lara voltou da casa de José Carlos com a cabeça quente e o coração pesado. O ônibus sacudia nas curvas da cidade, mas o que tremia mesmo era por dentro. A carta da mãe estava dobrada dentro da mochila junto com a foto. Ela não tirava a mão de lá por nada. Aquilo agora era mais que prova. Era história. Era resposta. Era grito engasgado por mais de 20 anos. Chegou na mansão no começo da noite. O céu escuro, as luzes acesas, o portão automático abrindo devagar. Ninguém percebeu que ela tinha saído. Ninguém perguntou onde esteve. Ótimo. Passou direto pelo jardim, entrou pela lateral e subiu pro quarto. Trancou a porta e respirou fundo. Precisava de coragem. Precisava decidir se ia levar isso até o fim. Mas já sabia a resposta. No dia seguinte, esperou Álvaro terminar o café. Viu quando ele foi até o escritório e entrou com a xícara na mão. Sabia que ele gostava de ficar sozinho ali, respondendo e-mails, fazendo reuniões por vídeo. Esperou mais uns minutos, com o papel da carta no bolso, e foi até a porta. Bateu 2 vezes. Ele respondeu do mesmo jeito de sempre. Pode entrar. Lara abriu. Fechou atrás de si. Ficou de pé, em silêncio. Álvaro estava de costas, olhando para o computador. Já falei que não gosto de conversa fora do horário de trabalho. Eu encontrei alguém. Ela disse firme.
Alguém que trabalhou aqui com a minha mãe e ele... Virou devagar, olhou para ela com um ar impaciente. Lara, a gente já falou sobre isso. Esse homem viu tudo. Viu minha mãe sendo expulsa. Sabia do envolvimento dela com seu pai. Sabia que ela estava grávida. E agora eu tenho uma carta dela. Uma carta que ela deixou comigo, escrita quando foi mandada embora. O senhor quer ouvir? Álvaro suspirou. Apoiou os braços na mesa. Você não cansa? Ela tirou a carta da mochila, desdobrou com cuidado, colocou sobre a mesa. Só lê? Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois puxou o papel e começou a ler. Conforme os olhos dele percorriam as palavras, o rosto foi mudando. Primeiro o senho franziu. Depois, a boca se fechou ainda mais. E por fim, os olhos ficaram úmidos. Não de choro, mas de algo que ele não conseguia esconder. A verdade batendo forte. Quando terminou de ler, passou a mão no rosto e jogou o papel de volta na mesa. Eu não sabia disso, ele disse baixo, mas agora sabe. Eu era criança. Meu pai nunca falou nada. Ninguém falou. A correspondência era toda filtrada. Era minha mãe que lia tudo antes. Ela controlava até os bilhetes que eu recebia na escola. Agora entendo por que minha casa sempre foi cheia de silêncio. E por quê? Sua mãe faria isso? Por quê? Para manter a aparência. Para manter a família perfeita. Meu pai era um homem influente, conhecido. Se descobrissem que ele tinha engravidado uma funcionária, aquilo seria um escândalo. Ela não ia deixar. Nunca. Lara deu um passo à frente. Você lembra da minha mãe? Álvaro demorou para responder. Pouco. Eu lembro dela servindo o café, arrumando os vasos. Lembro do cheiro de lavanda no corredor. Lembro do jeito que ela passava por mim e sorria. Mas eu era moleque. Não entendia nada do que estava acontecendo ao redor. Tudo que vinha até mim já vinha filtrado. Agora faz sentido porque, um dia, minha mãe mandou ela embora sem dizer o motivo. Ele levantou, deu uma volta na sala, nervoso. Passou a mão no cabelo. Você sabe o que tá fazendo, Lara? Sei. Tô tentando entender de onde vim, o que fizeram com a minha mãe e por que jogaram ela fora como se fosse nada. Eu não joguei. Eu não sabia. Mas agora você sabe. Ele parou, encarou ela de novo. E o que você quer de mim agora? Que você reconheça o que aconteceu. Que não finja que nada disso importa. E depois disso, vai sair por aí contando pra todo mundo que é filha do Álvaro Albuquerque? Lara respirou fundo. Não sei. Mas não tô aqui por fama, nem por dinheiro. Tô aqui porque essa história é minha. E cansei de fingir que não é. Álvaro ficou em silêncio. Foi até o bar da sala. Pegou um copo de água, bebeu de uma vez, voltou, apoiou as mãos na mesa, encarou a carta da mãe dela como se aquilo fosse um soco. Eu perdi o meu pai muito novo, mas nunca achei que ele fosse capaz de algo assim. Ele amou minha mãe e abandonou. Ou foi forçado a abandonar. O resultado é o mesmo. Ela respondeu seca. Ele assentiu devagar. Você quer fazer um exame de DNA? Quero, mas não pra mim. Eu já sei a verdade. Só quero que fique claro pra você também. Álvaro ficou ali, parado, olhando pra ela com um cansaço no rosto. Mas era diferente daquela frieza de antes. Tinha algo mais quebrado agora. Algo que doía. Como se pela primeira vez ele tivesse visto o que estava na frente dele desde o começo. Marta sabia? Ele perguntou. Lara levantou os olhos na hora. Sabia. E fez de tudo para esconder. Disse que se eu mexesse no passado eu ia me arrepender. Ela me trata como uma ameaça desde o primeiro dia. E agora faz sentido. Álvaro apertou a mandíbula. Deixa ela comigo. Lara não respondeu. Só pegou a carta de volta, dobrou devagar, guardou de novo. Eu não tô aqui pra brigar com você, Álvaro. Eu só quero o que minha mãe merecia, respeito e verdade. Ele balançou a cabeça com os olhos no chão.
A verdade tem um preço. Eu tô pagando o meu desde que nasci. Ela disse, antes de sair e fechar a porta. Depois da conversa com Álvaro, Lara sentiu que alguma coisa tinha mudado. Ele ainda não tinha assumido tudo de peito aberto, mas já não era mais o mesmo cara frio de antes. Agora ele estava mexido. E isso, por si só, já era um sinal. Mas o clima na mansão estava cada vez mais estranho. Marta parecia nervosa. Andava de um lado para o outro com mais pressa que o normal. Falava com as funcionárias num tom mais seco ainda, como se algo estivesse prestes a acontecer, e ela quisesse evitar. Ela evitava cruzar com Lara. Quando acontecia, desviava o olhar ou apertava os lábios. Foi nesse clima que Lara tomou uma decisão. Ela ia voltar à sala dos arquivos. Só que dessa vez, com mais calma, com mais tempo e com a certeza de que algo importante ainda estava escondido ali. Esperou a noite cair. Quando a casa ficou em silêncio, pegou de novo a chave escondida que já tinha usado antes. Passos leves, coração acelerado, a mesma tensão na barriga. Abriu a porta da sala e acendeu a luz fraca, que tremia no teto. O cheiro era o mesmo, poeira, madeira antiga, coisa velha esquecida. Mas agora ela sabia exatamente onde queria procurar. Foi direto até a gaveta mais baixa do armário cinza. Nunca tinha aberto aquela. Quando puxou, sentiu o peso. Estava cheia de envelopes grossos, todos marcados com caneta preta. Pessoal, confidencial, família AA. Pegou o último, sentou no chão e começou a abrir um por um. No meio dos papéis, viu algo que prendeu o ar no peito. Era uma carta com o carimbo do correio e o nome da mãe dela no remetente. Endereço simples, a letra que ela conhecia de longe. A carta nunca tinha sido aberta. Abaixou os olhos e, por um segundo, ficou paralisada. Era a prova de que a carta tinha sido interceptada antes de chegar nas mãos certas. Tinha data, 20 de março de 2001. Era a carta onde a mãe dela provavelmente contava tudo. Abriu devagar, com o maior cuidado do mundo. Leu a carta ali mesmo, com os olhos cheios d'água. Senhor Álvaro, não estou escrevendo para cobrar nada. Não espero que mude sua vida, nem a minha. Só queria que soubesse que ela nasceu. É saudável. Linda. Tem seus olhos. Eu vou cuidar dela sozinha, como der. Mas achei que você devia saber. Se um dia quiser conhecer, saber quem ela é, meu endereço está no fim dessa carta. Se não quiser, tudo bem. Eu só precisava dizer. Só precisava te mostrar que ela existe. Célia. Lara passou a mão no rosto. A carta nunca chegou ao destino. Nunca teve chance. E agora estava ali, dobrada dentro de um envelope escondido, numa gaveta de ferro, junto com outros documentos que provavelmente também nunca deveriam ser vistos. Continuou vasculhando. Achou mais cartas. Muitas da mãe dela. Umas com trechos rasgados. Outras com carimbos de recebido, mas sem sinal de resposta. E no meio delas, um bilhete solto. Escrito à mão. Era outra letra. Mais dura, mais firme. No papel só dizia: descarte. Tudo. Isso não pode vazar. Se ele souber, vai destruir nossa família. Já bastou uma vergonha. Lara apertou o bilhete na mão. Era a letra da mãe de Álvaro. Aquilo agora estava mais do que claro. Ela sabia de tudo. Sabia da gravidez, sabia da carta, e mesmo assim escondeu. Fez questão de apagar qualquer rastro. Fez isso para proteger o nome da família, para manter a imagem limpa, à custa da vida da mãe dela, à custa dela. Levantou e começou a guardar tudo o que achou importante. Dobrou as cartas, pegou o bilhete, colocou tudo dentro de um envelope novo. Quando estava prestes a sair, ouviu um barulho. Passos. Ficou parada. A luz do corredor acendeu por baixo da porta. Lara congelou. A maçaneta girou devagar. Ela apagou a luz, segurando a respiração. A porta se abriu. Era Marta. O que você está fazendo aqui? Lara encarou ela no escuro. Não fugiu. Não escondeu. Pegando o que você tentou esconder. Marta acendeu a luz.
Os olhos dela estavam duros, mas ela não gritou. Só fechou a porta atrás de si, devagar. Você não sabe onde está se metendo. Sei sim. Tô me metendo na minha própria história. Marta cruzou os braços. Eu tentei proteger essa casa, essa família. Sua mãe podia ter acabado com tudo. Minha mãe foi expulsa sem nem poder se defender. Ela não era santa, Lara. E nem você. O silêncio entre as duas durou segundos que pareciam minutos. Marta respirou fundo, e pela primeira vez, o rosto dela tremeu um pouco. Eu vi o que ela passou, mas eu não podia fazer nada. Se eu falasse, eu ia junto. Então você calou. E foi cúmplice. Eu obedeci. Foi o que me sobrou. Lara não disse mais nada. Passou por ela e saiu da sala. Marta não tentou impedir. Só ficou parada, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Lara voltou para o quarto, trancou a porta e colocou tudo que encontrou num envelope grosso. Agora era tarde demais para esconder a verdade. As cartas estavam na mesa. E ninguém mais ia fingir que aquilo nunca aconteceu. A manhã começou diferente. O céu estava nublado, o ar parado, e o clima dentro da casa parecia mais abafado do que o tempo lá fora. Lara acordou com um peso no peito. Não era sono, não era cansaço. Era aquela sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Ela já sabia que depois da última noite não ia passar ilesa. Marta tinha flagrado ela dentro da sala dos arquivos. Ela tinha visto as cartas nas mãos de Lara. Sabia que a bomba estava prestes a explodir. E pelo jeito da mulher, ela não ia deixar isso barato. Lara fez tudo no automático. Escovou os dentes, prendeu o cabelo, colocou o uniforme. Quando desceu, notou que Dona Nete não estava na cozinha, como de costume. A mesa estava posta, mas ninguém dizia uma palavra. Uma das funcionárias mais novas comentou, em voz baixa, que Álvaro tinha saído mais cedo. E Marta não tinha sido vista desde que o dia clareou. Lara seguiu com as tarefas, tentando parecer tranquila, mas por dentro já estava pronta para o ataque. Ela sabia o tipo de pessoa que Marta era. Sabia que a mulher jogava sujo e que se sentia encurralada, ia atacar. E Lara agora era uma ameaça viva, andando pela casa com a verdade nas mãos. Pouco depois das 10, enquanto limpava o espelho da escada, ouviu passos firmes se aproximando. Quando virou, viu Marta. Braços cruzados, rosto duro, os olhos mirando, como quem já vinha com tudo preparado. "O Sr. Álvaro quer falar com você no escritório", ela disse, com aquele tom de superioridade disfarçada de educação. Lara não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e seguiu. O coração batendo forte, a respiração pesada. Cada passo até aquela porta parecia mais difícil. Quando chegou, bateu 2 vezes. "Entra", Álvaro respondeu sem levantar a voz. Ela abriu. Ele estava sentado atrás da mesa, sem computador, sem celular, sem distração. Só ele, uma folha de papel na mão e um envelope fechado em cima da mesa. "Senta", disse ele, apontando para a cadeira da frente. Lara sentou sem tirar os olhos dele. "A Marta me procurou hoje cedo", ele começou. "Disse que você entrou numa sala proibida, que mexeu em documentos particulares, que você agiu de forma desrespeitosa com ela e com a casa." Lara respirou fundo. "Ela falou tudo isso?" "Falou." "E o que mais?" "Disse que você tá causando confusão, que tá colocando outras funcionárias contra ela, que tá espalhando mentiras sobre o passado da minha família." Lara deu um sorriso irônico. "Mentiras? Tô dizendo o que ela falou. Não disse que acredito." Ele abriu o envelope em cima da mesa. Tirou uma folha. Empurrou devagar até o lado. "Dela. Isso é sua carta de demissão." Lara sentiu o estômago virar, mas não demonstrou. Pegou a folha, leu. O motivo: comportamento inadequado, quebra de confiança, acesso não autorizado a áreas restritas. "Então é isso?" Marta fez questão de registrar tudo. Disse que se eu não agisse,
ela mesma ia levar isso à justiça. E você acreditou nela? Eu vi você naquela sala, Lara. Eu sei que você entrou lá. Isso já basta para Marta. E tecnicamente ela tá certa. Você quebrou uma regra da casa. Entrou onde não devia. Mesmo que o motivo fosse justo, ainda assim, você deu a brecha. Lara ficou olhando para o papel. Sentia a mão suar, mas não ia pedir, não ia implorar. Estava de pé, estava firme. Eu não tô arrependida, ela disse. Se eu tivesse que fazer de novo, faria. Porque o que tem ali dentro são coisas que ninguém teve coragem de encarar. E agora você teve. Então, se isso aqui é o preço por não fingir, tudo bem. Eu pago. Álvaro encostou nas costas da cadeira, passou a mão no rosto. Você acha que eu queria isso? Acho que você tá tentando não perder o controle. Mas perdeu. Porque a verdade te alcançou. E agora? Ou você enfrenta, ou vai ser mais um igual aos outros. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Você tem uma força que me assusta. Ele disse mais baixo. Eu tenho a dor da minha mãe comigo. Isso me empurra. Ela pegou a folha da demissão, dobrou e guardou na mochila. Tem mais uma coisa, ele falou. Eu pedi para Marta tirar uns dias fora da casa. Eu preciso de tempo para pensar. E preciso dela longe daqui. Lara arregalou os olhos, surpresa. E ela aceitou? Ela surtou, gritou, me chamou de fraco. Disse que eu estava jogando fora tudo que minha mãe construiu. Mas eu não ligo mais. Se ela continuar nessa linha, vai sair daqui de vez. Lara se levantou. Já que estou demitida, posso ir agora? Pode. Ela virou de costas e andou até a matinée porta. Quando segurou a maçaneta, ouviu a voz dele atrás. Lara, me dá um tempo. Eu não cresci com coragem suficiente para enfrentar isso tudo. Mas agora eu tô tentando. Ela só respondeu com um aceno leve e saiu. Passou pelos corredores, com a cabeça erguida. As outras funcionárias pararam para olhar. Ninguém falou nada, mas Dona Nete correu até ela na saída da cozinha, abraçou forte e disse baixinho no ouvido dela: sua mãe estaria muito orgulhosa. Lara sorriu com os olhos marejados. Pegou suas coisas no quarto, colocou a mochila nas costas e cruzou o portão da mansão sem olhar para trás. Ela tinha sido demitida, mas agora era ela quem estava no controle. Lara desceu do ônibus com a mochila nas costas e o rosto meio sem cor. Tinha sido um dia longo, pesado. O tipo de dia que parece que vai engolir a gente. Andou pela calçada do bairro onde a tia morava, passou por uma padaria fechando as portas, uma senhora regando plantas no portão, um cachorro latindo atrás da grade. Tudo igual, mas tudo diferente. Agora ela carregava mais do que lembranças. Carregava a verdade. E também uma demissão nas mãos. Entrou no apartamento, deixou as chaves em cima da mesa e foi direto pro quarto. Jogou a mochila no chão, sentou na cama e respirou fundo. Não chorou. Não conseguia. Era como se o cansaço estivesse segurando tudo. Pegou o envelope com os papéis da mãe, as cartas, a foto, o bilhete escrito pela mãe de Álvaro. Ficou olhando para aquilo tudo por um tempo, a cabeça girando. Ela tinha chegado até onde podia. Já não estava mais dentro da casa, não tinha mais acesso aos arquivos, nem às conversas, nem aos olhares. Mas alguma coisa dizia que ainda não era o fim. E foi nesse momento que o celular tocou. Um número desconhecido. Lara quase não atendeu, mas atendeu. Alô? É você que é a Lara? A voz era de homem, jovem, meio hesitante. Sim, quem fala? É o Rodrigo, o irmão do Álvaro. Lara ficou muda por 2 segundos. Aquilo pegou ela de surpresa. Como você conseguiu meu número? Eu vi numa lista de contatos que a Dona Nete deixou na cozinha. Anotei sem ela saber. E por que tá me ligando? Porque eu sei do que tá acontecendo. Álvaro me contou. E eu já desconfiava de algumas coisas faz tempo. Só não tinha coragem de perguntar. Lara se levantou da cama, andou até a janela, olhou pro lado de fora. O céu escuro,
A cidade, toda em silêncio. E o que você quer comigo agora? Eu quero te ajudar. Ela deu uma risada curta, sem humor. Depois de tudo, você quer me ajudar? Olha, eu sei que parece estranho, mas escuta. Minha família sempre teve segredos. Eu cresci dentro daquela casa sentindo que tinha algo errado, mesmo quando tudo parecia perfeito. Desde pequeno, eu ouvia conversas pela metade, gente chorando, trancada no quarto, portas batendo à noite, e eu lembro da sua mãe. Não muito, mas lembro. Lembra como? Lembro dela me dando doce escondido da minha mãe. Lembro dela cantando baixinho na cozinha. Lembro do dia que ela desapareceu da noite pro dia. Quando perguntei por ela, disseram que tinha sido mandada embora porque não se encaixava. Só isso. Lara sentou de novo. A voz dele era sincera, não parecia ensaiada. E por que agora? Porque agora eu tenho certeza. Porque Álvaro me mostrou uma das cartas. E pela primeira vez, eu vi ele abalado de verdade. Ele sempre foi o filho que carregou tudo nas costas. E agora ele tá tentando entender o que fazer com isso. Mas tá sozinho. E eu... Bom, eu não quero ficar do lado errado da história. Você quer mesmo me ajudar? Quero. E tenho um plano. Escuta, daqui 2 dias vai ter um jantar na casa. Um daqueles eventos cheios de convidados importantes. Gente da imprensa, investidores, amigos da família. Eu vou arrumar um jeito de você entrar. Você vai estar lá dentro como convidada, não como funcionária. E vai ter a chance de falar o que precisa. Lara ficou em silêncio. Não sabia se ele era louco ou corajoso demais. Você quer que eu entre lá no meio de todo mundo e diga que sou filha do Álvaro pai? Quero que você conte a verdade. E que mostre o que tem. As cartas, a foto, tudo. Na frente de quem sempre fingiu que nada aconteceu. Na frente da Marta, principalmente. Isso pode acabar mal. Ou pode acabar de vez com a mentira. O que você prefere? Ela não respondeu. Só ficou ali, pensando, o coração acelerado, a cabeça girando. E se eles me barrar na porta? Eu vou estar te esperando. Eu vou bancar. Confia em mim. E o Álvaro sabe? Não. E é melhor que não saiba. Lara passou a mão no rosto. Era muita coisa, mas ao mesmo tempo parecia a única chance de dizer tudo de uma vez, de cara limpa, sem esconder. Tá bom, me diz a hora e o lugar. Rodrigo mandou tudo por mensagem. Horário do jantar, endereço, código do portão. E uma frase no fim. Você tem mais direito naquela casa do que muita gente que tá lá dentro. Lara ficou olhando para a tela do celular. Aquilo mexeu com ela. Ajudava. Mas também doía. 2 dias, 2 noites até a verdade sair da sombra. Ela se levantou, abriu a mochila, começou a organizar os papéis, pegou a melhor roupa que tinha, uma calça escura e uma blusa que a mãe tinha dado. Passou tudo. Separou os sapatos, prendeu o cabelo num coque. Olhou no espelho. Ainda era ela. Mas já não era a mesma. Ali, naquele quarto simples, com a luz fraca e os olhos cheios, Lara sabia que a hora tinha chegado. O tempo de calar já tinha passado. Agora era a vez dela falar. O portão da mansão abriu devagar, como da primeira vez. Mas agora, tudo era diferente. Lara não estava com uniforme, nem com pano de limpeza na mão. Estava com o rosto firme, os olhos decididos e um envelope grosso na bolsa. Rodrigo esperava por ela na entrada do jardim, de blazer claro, sem gravata, e com um sorriso tenso no rosto. Você tá bem? Ele perguntou enquanto andavam lado a lado pela entrada iluminada. Não, mas tô pronta. Rodrigo assentiu, como quem respeitava aquilo. Como quem entendia o peso que ela estava carregando. O salão principal estava cheio. Convidados de terno, mulheres bem arrumadas, garçons indo e vindo com bandejas prateadas. No centro da mesa, uma decoração exagerada com flores vermelhas e taças alinhadas. Lara se sentia fora de lugar, mas não deixava isso aparecer. Rodrigo pegou 2 taças de água, entregou uma para ela e apontou com os olhos. Eles estão todos ali.
Álvaro, minha mãe, alguns primos, um tio que acha que manda em tudo. E claro, Marta. Lara virou o rosto devagar. Viu Álvaro conversando com 2 empresários. O rosto sério, mas o olhar distante. Parecia desconfortável. Viu Marta parada ao lado da velha senhora sentada numa poltrona elegante. A mulher tinha o rosto duro, os cabelos brancos presos num coque e a expressão de quem não sorria há anos. Clarice, a matriarca, a mesma que expulsou sua mãe. Você tá segura? Rodrigo perguntou. Não, mas não vim até aqui pra fugir. Ele deu um leve sorriso. Vai ser agora. A mesa vai ser servida em 10 minutos. Quando todos estiverem sentados, eu vou chamar a atenção para você. Lara respirou fundo. Segurou a taça com força. O coração parecia que ia rasgar o peito de tanto que batia. Os convidados começaram a se acomodar. A música de fundo diminuiu. Marta passou por Lara e parou por um segundo. Olhou de cima a baixo. O desprezo escorrendo pelos olhos. O que você tá fazendo aqui? Lara sorriu. Relaxa. Não vim limpar nada. Marta apertou os lábios, mas não disse nada. Se afastou rápido, indo direto até Clarice para cochichar alguma coisa no ouvido dela. A velha senhora olhou para Lara com frieza, mas não se levantou. Todos estavam sentados. Álvaro à cabeceira, Clarice à direita dele. Rodrigo ficou de pé, batendo a taça com o garfo. Todos se calaram, esperando um brinde ou algum discurso de boas-vindas. Mas o que veio foi outro tipo de anúncio. Antes de começarmos, eu queria chamar uma pessoa aqui, uma convidada especial, que tem algo importante para dizer. Algo que, na verdade, todos aqui deviam ouvir. Todos olharam para ele. Depois para Lara, ela levantou. O salão ficou em silêncio. Os passos dela até o centro da sala pareciam arrastar o tempo. Quando chegou lá, tirou o envelope da bolsa. Olhou para Álvaro. Ele já sabia. O olhar dele era de quem esperava, mas ao mesmo tempo de quem estava tenso. Ela respirou e começou a falar. Meu nome é Lara. Alguns de vocês podem me conhecer como a ex-funcionária que foi demitida. Outros talvez nunca tenham me visto. Mas eu estive nessa casa por meses. E na verdade, minha história com essa família começou muito antes disso. Os olhares foram se virando. Murmúrios começaram a surgir. Álvaro se levantou. Rodrigo fez um sinal para ele esperar. Há mais de 20 anos, minha mãe, Célia, trabalhou aqui, como empregada. Ela engravidou de um homem dessa casa e foi expulsa, sem direito a se explicar, sem chance de nada. Clarice apertou a bengala com força. Marta estava com o rosto pálido. Ela tentou contato, escreveu cartas, mandou fotos, suplicou por uma resposta. Tudo foi escondido, tudo foi engavetado, tudo foi apagado. Mas eu tô aqui, eu sou essa filha, aquela que vocês fingiram que não existia. Clarice bateu a bengala no chão. Isso é um absurdo. Quem deixou essa menina entrar? Eu deixei, disse Rodrigo se aproximando. Porque é hora da verdade. E essa história não pode mais ser escondida. Lara abriu o envelope e começou a tirar as provas. Aqui estão as cartas que minha mãe mandou. Nunca chegaram até quem deviam. Aqui está a cópia da carta de demissão dela. O bilhete com a frase, ela tem seus olhos. As palavras que foram ignoradas. Aqui estão as fotos. E aqui, a carta que ela deixou para mim. Quando foi expulsa, ela passou as folhas pela mesa. Alguns pegaram para ler. Outros ficaram só olhando. Álvaro abaixou a cabeça. Estava quieto, mas visivelmente tocado. Clarice, por outro lado, levantou devagar. Isso aqui é um golpe. Essa garota só quer dinheiro, quer atenção, deve estar sendo manipulada. A única coisa que eu quero, disse Lara firme, é respeito pela história da minha mãe. Ela saiu daqui com vergonha, com dor, com medo. E morreu sem saber se um dia eu teria coragem de voltar.
E você veio aqui para manchar o nome da minha família? Gritou Clarice. Não. Eu vim para limpar o nome da minha mãe. E o meu. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Marta estava com os olhos marejados, mas não dizia uma palavra. Álvaro finalmente se levantou. Ela está dizendo a verdade? Todos se viraram para ele. Eu não sabia, mas agora sei. E sei também que meu pai teve uma filha com a Célia. E essa filha está aqui, diante de vocês. E ninguém vai tirar isso dela. Clarice parecia não acreditar. Olhava para o filho como se ele tivesse enlouquecido. Você vai fazer isso? Vai destruir o que seu pai construiu? Não. Eu vou assumir o que ele escondeu. Rodrigo sorriu. Lara baixou os olhos. As mãos tremiam. Mas ela estava ali, no centro da sala. E pela primeira vez, ninguém tinha como negar. A sala da mansão estava em silêncio, como se ninguém ali soubesse o que fazer depois do que acabou de acontecer. Os olhos estavam voltados para Lara, mas agora com outra expressão. Já não era só curiosidade ou julgamento. Era um incômodo real, uma mistura de vergonha, choque e o começo de uma aceitação forçada. Clarice estava em pé, segurando a bengala com força. A mão tremia, mas ela não queria demonstrar fraqueza. Era o tipo de mulher que aprendeu a viver mandando, controlando, decidindo tudo na marra. E agora, no meio daquela reunião que deveria ser só mais uma festa bonita da família, ela via a estrutura que tanto defendeu desmoronar bem na frente dela. Isso é um circo, um teatro, ela disse, a voz firme, mas embargada. Essa garota armou tudo, manipulou meu filho, se infiltrou aqui como empregada para depois se passar por herdeira. Isso é golpe. Ninguém respondeu. Nem Álvaro, nem Rodrigo, nem os outros da mesa. A maioria abaixou os olhos. Um ou outro continuava lendo os papéis que Lara tinha trazido, em silêncio. Mãe, Álvaro falou, pela primeira vez com a voz mais baixa. A senhora sabia? Clarice virou o rosto devagar. Do que você tá falando? A senhora sabia da Célia, sabia que ela estava grávida. A senhora recebeu as cartas, leu, escondeu, jogou fora. A senhora apagou tudo. Eu fiz o que qualquer mulher de respeito faria. Protegi meu casamento, protegi meu nome, protegi você. Não. A senhora protegeu o orgulho, à custa da vida de uma mulher e da filha dela. Clarice deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Ela era uma funcionária, Álvaro. E eu era o filho de um homem que teve coragem de amar alguém fora do que a senhora planejou. O que a senhora fez com a Célia foi covarde. Lara ficou parada, olhando para tudo. As palavras batiam forte. Não porque eram sobre ela, mas porque pareciam finalmente abrir uma ferida que todo mundo fingia que não existia. Marta, que até aquele momento estava calada, se levantou também, o rosto abatido. A expressão mais humana do que Lara imaginava que veria um dia. Eu devia ter falado antes. Eu vi tudo acontecer. Vi quando sua mãe foi expulsa com uma sacola na mão. Vi o desespero. Mas eu calei. Por medo. Por lealdade. Errada. Por covardia. E te peço desculpas, Lara. A voz dela saiu fraca, mas sincera. A sala ficou ainda mais quieta. Era como se as paredes estivessem ouvindo também. Clarice olhou para Marta com desgosto. Você tá se voltando contra mim agora? Não. Eu tô tentando acertar uma coisa que me arrependo há mais de 20 anos. Rodrigo se levantou. Apoiou a mão no ombro de Lara. Chega. Chega de proteger imagem. De fingir que tudo é perfeito. Essa casa sempre foi cheia de silêncio. Cheia de mentira. Mas hoje, pela primeira vez, tem verdade aqui dentro. Lara sentia o corpo todo quente, o coração disparado, a garganta apertada, mas não chorava. Tinha segurado por tanto tempo que agora nem sabia mais como desabar. Olhou para Álvaro, que se aproximou devagar. Você tem razão.
ele disse. A sua mãe merecia mais. Você também. Eu não sei como consertar isso, mas quero tentar. E se você permitir, quero começar agora. Lara encarou ele. Como? Começando do jeito certo. Diante de todos, ele virou para a mesa. Esticou o braço. Essa é Lara, filha de Célia, filha do meu pai, minha irmã. E se alguém aqui tiver algum problema com isso? A porta tá ali. Clarice deu 2 passos para frente, os olhos brilhando de raiva e vergonha. Mas não disse nada, só olhou bem nos olhos de Lara. E depois, virou as costas e saiu, sendo seguida por 2 parentes. O salão ficou num silêncio estranho. Rodrigo bateu palmas uma vez, devagar. E mais ninguém aplaudiu. Mas também ninguém falou contra. Lara se sentou, as mãos ainda trêmulas. Marta se aproximou e entregou para ela um pequeno envelope amarelado. Isso estava com sua mãe. Eu peguei no dia que ela foi embora. Guardei por anos, mas agora é seu. Lara abriu. Era uma mecha de cabelo de bebê, embrulhada num papel com o nome Lara, escrito à caneta. Ela encostou o rosto no envelope e fechou os olhos. A verdade tinha vindo à tona, mas a dor ainda estava ali. Só que agora, ela não carregava mais sozinha. Na manhã seguinte, a mansão estava em silêncio. Não o silêncio comum de um domingo qualquer, mas um silêncio carregado. Daqueles que ficam depois de uma tempestade. Daqueles que fazem a casa parecer outro lugar. Lara acordou cedo. Dormira, numa das suítes de hóspedes, a convite de Álvaro. Depois da noite anterior, ele insistiu para que ela não saísse, disse que era o mínimo que podia fazer. Ela aceitou, mais pelo cansaço do que por vontade. Não tinha energia para discutir. Dormiu sem sonhar. Quando desceu, encontrou Rodrigo na cozinha. Ele preparava café como se já fosse de casa. Dormiu alguma coisa? Ele perguntou sem virar. Um pouco. Marta foi chamada no escritório hoje cedo. Álvaro mandou avisar que ela seria afastada da casa. Lara engoliu em seco. E ela aceitou? Vai ter que aceitar. Ele foi claro. Disse que o ciclo dela aqui acabou. Lara não respondeu. Ficou parada, olhando a xícara fumegando na mão dele. Sabia que aquele momento ia chegar. Só não sabia como ia se sentir quando acontecesse. Minutos depois, ela ouviu passos firmes vindo do corredor. Era ela. Marta. Sem uniforme, com uma bolsa de mão pequena, o coque desfeito e uma expressão que não dava para decifrar. Lara e Rodrigo estavam lado a lado quando ela parou na frente dos dois. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Vai embora? Rodrigo perguntou. Fui dispensada, ela respondeu com a voz baixa. O Álvaro foi direto. Disse que a confiança acabou. Rodrigo cruzou os braços, mas não disse nada. Marta olhou para Lara. Você venceu. Lara balançou a cabeça devagar. Não se trata de vencer. Se trata de parar de fingir. Eu cresci aqui dentro. Dediquei minha vida a essa família. Vi coisa que ninguém imagina. E em vez de abrir a boca, calei. Me disseram que calar era proteger. Eu acreditei. Lara sentia um misto de raiva e pena. Marta não era inocente, mas também não era só vilã. Era alguém que escolheu o lado errado por tanto tempo, que se perdeu no meio. Você podia ter feito diferente, Lara disse. Podia ter ajudado minha mãe. Podia ter ajudado a mim. Mas escolheu ficar do lado de quem mandava. Eu tinha medo, Marta respondeu, com a voz mais fraca. Medo de ser descartada como ela foi. Eu não tinha ninguém. Sua mãe, pelo menos, tinha você. Rodrigo deu um passo para frente. E agora? Vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Agora. Agora eu vou tentar dormir com o peso que carreguei por anos. Ela ajeitou a alça da bolsa no ombro. Eu sei que não. Adianta pedir perdão. Mas eu quero que saiba, Lara, que sua mãe era diferente. Era verdadeira. E por isso foi perigosa para essa casa. Eu só lamento ter percebido isso tarde demais. Lara sentiu os olhos arderem,
mas se manteve firme. Ela só queria respeito. Só isso. Marta respirou fundo, como quem engole um nó na garganta. Cuidado com essa casa. Ela engole quem entra de cabeça. Rodrigo abriu a porta para ela. Marta passou, sem olhar para trás. Quando cruzou o jardim, o sol da manhã iluminava o rosto dela de um jeito estranho. Parecia mais velha, mais cansada. Como alguém que perdeu algo que nunca teve coragem de admitir que queria. O portão bateu. E pronto. Marta se foi. Lara ficou, ali, parada na entrada da casa. Não sentia alívio, nem raiva. Sentia que, de algum jeito, aquela mulher também era mais uma peça torta da mesma história. Mas agora, o jogo tinha virado. E não dava mais para apagar o que foi dito. Os dias seguintes foram estranhos. A mansão continuava de pé. Os funcionários, trabalhando. Os portões abrindo e fechando. Os carros chegando e saindo. Mas o ar era outro. Quase como se a casa tivesse perdido uma camada de mentira, e agora todo mundo respirasse diferente. Lara ainda estava lá. Álvaro insistiu para ela ficar, pelo menos até eles decidirem juntos o que fazer. Ela não deu resposta na hora, mas também não foi embora. Precisava de um tempo. Precisava entender o que sentia estando ali, agora que tudo estava exposto. Rodrigo, como sempre, foi o ponto de equilíbrio. Continuava presente, ajudando a acalmar as coisas, puxando conversa quando o clima pesava, fazendo perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. E aí, vocês vão fazer exame de DNA ou vão só ficar olhando um pro outro? Ele soltou, um dia, no café da manhã, com um pão na mão. Álvaro e Lara se entreolharam. Riram, mas meio sem graça. Era verdade. O assunto ainda estava ali, pendurado, sem um ponto final. Na manhã da terça-feira, Álvaro chamou Lara para uma conversa no Jardim dos Fundos, um lugar que quase ninguém usava, com uma vista calma e um banco de madeira debaixo de uma árvore. Ela foi. Estava de jeans e camiseta. Ele, de camisa social e sapato de couro, como sempre. Sentaram lado a lado, sem se encarar de imediato. A Marta foi embora, né? Lara começou. Foi. E honestamente, ainda não sei o que sinto sobre isso. Ela era fiel à sua mãe. Era leal a uma mentira. E agora eu tô tentando ver o que sobra da verdade. Silêncio por alguns segundos. O vento balançava as folhas da árvore. Tinha um cheiro de grama recém-cortada no ar. Eu pedi o teste. Ele disse de repente. Já mandei colher material. Você só precisa autorizar a sua parte. Eu autorizo. Ela respondeu sem hesitar. Não que eu tenha dúvidas. Ele continuou. Mas acho que é importante. Oficializar. Lara assentiu. Estava tranquila. Já tinha certeza há muito tempo. Mas ver Álvaro dando esse passo era importante. Não só pelo que ele queria provar, mas pelo que ele estava tentando consertar. A Clarice sumiu. Ele disse. Você esperava o quê? Que ela ficasse, que enfrentasse. Mas minha mãe sempre fugiu quando as coisas saíam do controle. Ela criou a gente assim, na base da aparência. E eu aceitei por muito tempo. Até que a verdade bateu na porta. Ele riu, curto. E não só bateu. Arrombou. Lara olhou para ele. O rosto dele estava diferente. Mais leve. Mais cansado também. Como se carregar tanto segredo tivesse deixado marcas que só agora estavam aparecendo. Eu ainda não sei o que sou para você. Ela disse olhando para o chão. E nem o que você é para mim. Eu também não sei. Ele respondeu, honesto. Mas quero descobrir. Sem pressa. Sem obrigação. Só com verdade. Ela respirou fundo. Eu não quero dinheiro. Nem status. Só quero entender onde eu piso agora. Porque por mais que eu tenha nascido dessa história toda, eu também fui criada longe dela. E isso molda a gente. E você quer ficar aqui? Nessa casa?
Lara olhou em volta. O jardim, a casa imensa atrás deles, as paredes que guardavam histórias que ela ainda não conhecia. Pensou na mãe, no quanto ela sofreu ali, mas também pensou em tudo o que tinha descoberto, e como agora ela não era mais só uma funcionária passando pano no chão. Era alguém com história ali dentro. Não sei se quero ficar, mas também não quero sair como se tivesse perdido alguma coisa. Pela primeira vez, eu não sou mais uma visita. Álvaro balançou a cabeça, entendendo. Você pode ficar o tempo que quiser, sem função, sem obrigação. Como parte da casa, da família. Lara deu um leve sorriso. Isso é novo. Para mim também. Rodrigo apareceu com 2 garrafas de suco na mão. Entregou uma para cada e sentou no chão, cruzando as pernas. Vocês estão com uma cara de quem ficou uns 20 anos sem se ver. E tecnicamente ficaram mesmo. Lara riu. Pela primeira vez em dias, de verdade. Obrigada, Rodrigo. Eu só fiz o que devia ter sido feito há muito tempo. Juntado peças que estavam no mesmo quebra-cabeça desde o começo. Álvaro bebeu um gole do suco. Olhou para o céu. Vocês sabiam que minha mãe tinha uma gaveta com cartas escondidas até da família? Dela? Encontrei ontem. Tinha uma carta escrita para ela mesma. Como se fosse um diário. Falava da Célia. Dizia que sabia que meu pai amava outra pessoa, mas não podia deixar isso acontecer. Lara fechou os olhos por um segundo. E ela conseguiu o que queria. Só não contava que um dia a filha dessa outra pessoa voltaria. E voltou com força, disse Rodrigo. Eles ficaram ali por mais um tempo, conversando sobre tudo e sobre nada, como quem começa a reaprender a conviver. A nova dinâmica não era simples, mas era real. Agora não existia mais segredo entre eles, e isso mudava tudo. Era uma tarde comum, céu nublado, sem pressa de virar noite. A mansão estava mais calma do que nos últimos dias. O clima ainda era de silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não tinha mais medo dentro, só peso e vontade de respirar melhor depois de tudo que veio à tona. Lara estava no quarto de hóspedes, sentada no chão, com uma caixa de papelão aberta na frente. Era uma das últimas caixas com coisas que ela tinha trazido de casa. Ainda nem tinha mexido direito nela. Mas naquele dia, alguma coisa puxou ela ali. Dentro da caixa tinha o básico. Cadernos velhos, uma blusa da mãe, uma agenda antiga que nem servia mais. No fundo, entre umas folhas soltas, ela achou um envelope pequeno, bem fechado. A letra na frente era da mãe. Ela reconheceria até de olhos fechados. Estava escrito só: para quando tudo fizer sentido. Lara ficou parada um tempo com aquilo na mão, o coração apertado, as mãos tremendo levemente. Ela sabia que a mãe sempre guardava coisas, escrevia bilhetes, escrevia cartas para ninguém, ou talvez para ela mesma. Mas aquela tinha sido guardada com um motivo. E agora, tudo fazia sentido. Abriu devagar, como se tivesse medo de rasgar a memória. Puxou a folha, amarelada, dobrada em 3. A letra era firme, como sempre foi. E então começou a ler. Filha, se você encontrou essa carta, é porque chegou até onde eu não consegui chegar. Eu tentei te proteger da dor. Achei que esconder era o melhor jeito de cuidar. Me enganei. Mas eu fiz o que pude com o que eu tinha. Você nasceu de uma história bonita e triste. Bonita porque eu amei. Triste porque ele não ficou. Ou talvez porque não deixaram ele ficar. Eu não sei. Nunca soube direito se ele soube de você. Mas eu quis acreditar que sim. Quando fui expulsa daquela casa, eu saí de cabeça erguida por fora e quebrada por dentro. Não era só o emprego. Era o que aquela casa representava. Eu sabia que um dia você ia sentir o chamado de voltar lá. Eu sabia que, mesmo que tentasse fugir, você ia sentir que tinha um pedaço da sua vida preso naquele lugar. E que um dia ia querer buscar. Por isso eu escrevo agora. Para dizer que você é forte. Mais do que eu. Você não aceitou o silêncio. Você quis saber.
Você foi atrás. Eu não sei como vai estar tudo aí quando essa carta chegar até você. Talvez eles tenham mudado. Talvez não. Mas o importante é que você saiba quem você é. Você é minha filha. Filha da mulher que aguentou calada por muito tempo. Mas você é principalmente a mulher que grita o que eu não consegui dizer. E isso já é tudo. Com amor, mamãe. Lara não segurou. Chorou ali mesmo, sozinha, com a carta nas mãos. Um choro que não era só de dor, mas de tudo misturado. Choro de alívio, de saudade, de fúria que passou, de orgulho por não ter fugido, de ter voltado e de ter ficado. Ficou ali por muito tempo, abraçada com a carta contra o peito, sentindo o cheiro da folha velha, tentando imaginar a mãe escrevendo aquilo. Com que expressão? Com que tom de voz? Será que chorou também? Mais tarde, foi até o jardim. Rodrigo estava lendo no banco de pedra. Álvaro estava dentro, resolvendo coisas da empresa. Clarice continuava sumida. E ela sentia que finalmente podia respirar. Achei a última carta da minha mãe. Ela disse sentando ao lado de Rodrigo. E aí, ela sabia que eu ia voltar, que eu ia bater naquela porta, que eu ia querer respostas. Ela sabia de tudo. Rodrigo só assentiu. Não precisava dizer nada. Ela não queria que eu enfrentasse. Mas também não queria que eu me apagasse. Ela torcia por mim mesmo sem saber se eu teria coragem. E você teve. Eu tive. Ela repetiu quase num sussurro. Ficaram ali quietos, ouvindo os sons do jardim. Um passarinho ali perto. O vento mexendo as folhas. A vida seguindo. No fim da tarde, Álvaro apareceu. Se aproximou com as mãos no bolso. Posso? Claro, disse Lara. Ele se sentou do outro lado. Olhou para ela com calma. Um olhar mais leve, mais humano. Saiu o resultado do teste, ele falou. Lara virou o rosto encarando ele. E ele sorriu de leve. Confirma o que a gente já sabia. Ela não disse nada. Só assentiu. Álvaro estendeu um envelope branco para ela. Isso é seu. Com nome e assinatura, tudo certo. Agora ninguém mais pode negar. Lara pegou o envelope, mas não abriu. Guardou no bolso da calça. Obrigada. Quem tem que agradecer sou eu. Rodrigo se levantou. Vou deixar vocês dois. Eu tô sempre por aqui. E saiu, dando aquele espaço que só quem entende o momento sabe dar. Álvaro olhou para Lara sério. Eu não sei como a gente caminha daqui para frente. Mas queria te pedir uma coisa. Pode falar. Que você não desapareça. Que não vá embora como sua mãe foi. Eu não sou ela. Eu sei. Mas você carrega ela em tudo. E isso é bom. Lara ficou olhando para o chão por um instante. Eu não vou desaparecer. Mas também não quero viver em função dessa história. Eu quero ter a minha. Justo. Talvez aqui. Talvez em outro lugar. Mas agora, eu vou por escolha minha. E onde você for, eu quero estar por perto, nem que seja de longe. Como irmão. Ela sorriu. De leve, sincero. A verdade finalmente estava inteira. A mentira já não fazia mais sombra. E o futuro era dela agora.